que vai acontecer, não é, em relação ao Bitcoin? Não só em termos de estrutura de como o Bitcoin vai ser negociado no planeta, mas o próprio preço do Bitcoin, que foi a pergunta anterior que você tinha me feito, não é? Quando é que isso poderá impactar? Isso vai impactar eventualmente em algum momento nos próximos meses, porque o Federal Reserve ele vai ser forçado a virar essa mão dele, porque ele não vai conseguir mais sustentar o nível de desaceleração econômica que a gente já está vendo hoje, não é? Bem-vindos a mais um episódio do Better Money Podcast. Eu estou aqui hoje com mais uma figura repetida aqui do podcast. O Cauê já veio aqui uma outra vez e acho que hoje o cenário é propício, dado tudo que está acontecendo no mundo, com o crash, com as tarifas do Trump e essa pequena correção no Bitcoin que vem segurando muito, muito bem, dado todo o cenário global. Nada mais propício do que trazê-lo hoje, porque é um grande entendedor também de cenário macro, a gente lê cenários e falar sobre o que a gente espera que vai acontecer nas próximas semanas, meses, anos com o Bitcoin e com os mercados tradicionais. E aí, Cauê, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. E aí, tudo certo. Agradeço demais aí a oportunidade de estar por aqui de novo falando sobre o tema que eu gosto bastante, principalmente essa interseção entre macro e Bitcoin, né, que eu tenho falado mais tenho vocalizado mais sobre essa interseção entre macro e Bitcoin. A galera, eu acho que até o ciclo anterior ainda tinha muito essa divisão, né? O pessoal olhava só para Bitcoin, só para on-chain e não tinha muito essa interseção. Eu acho que esse ciclo atual ele mudou, né? A visão de quem investe e principalmente a visão de quem analisa. Começou a entender que não vale mais a pena você olhar somente on-chain, não vale mais a pena você olhar só preço do Bitcoin para entender o ciclo. Você precisa entender outras coisas, principalmente agora esse movimento aí que a gente está tendo no mercado, mais um exemplo disso, né? Tá, ano passado a gente teve a desalavancagem do carry trade lá no Japão, foi outro evento meio que Black Swan, que derrubou o mercado e veio tudo junto também. Então, de tempos em tempos, a gente está vivendo esses eventos de alta volatilidade que não tem nada a ver com o Bitcoin, né? Tipo, não interfere nada no Bitcoin. O bloco segue sendo descoberto, as transações continuam sendo feitas, não impactam absolutamente nada no Bitcoin, mas a taxa cambial, que é aquilo que muita gente chama de preço, acaba sendo impactado, né? E para quem analisa, começa a ser mais importante você olhar o externo para entender como é que está o Bitcoin também. As pessoas esquecem que no fim do dia o Bitcoin, imóveis, ações, qualquer títulos do tesouro, tudo disputa, concorre pelo seu dinheiro. Então, quando aumenta a aversão a risco generalizada dos mercados, porque o pessoal está com medo de um evento cataclísmico do fim do mundo, enfim, as pessoas vão vender primeiro as coisas que elas têm liquidez para vender, mas acima de tudo elas vão vender aquilo que elas enxergam como arriscado. E infelizmente a gente ainda tem aí um legado de que a maioria das pessoas não entende Bitcoin, e muita gente que segura Bitcoin não entende Bitcoin, e, portanto, trata o Bitcoin como um ativo especulativo, como um ativo risk-on, que no cenário de aversão a risco maior, de percepção de que os mercados estão turbulentos, que pode haver um crash, etc., é uma das coisas que eles desovam para fugir para portos seguros de forma errada, né? Porque, na verdade, o Bitcoin é o porto seguro, mas a gente, infelizmente, ainda não chegou nesse estágio de entendimento global do Bitcoin. Cauê, eu pergunto para você, que eu sempre recebo aqui, e confesso que já vi alguns gringos respondendo muito bem, mas eu queria ouvir a sua resposta, que é, dado tudo que está acontecendo, com BlackRock falando bem de Bitcoin, com o Trump falando de reserva estratégica, com o Bitcoin Act tramitando no Congresso americano, com os estados americanos todos aprovando reserva de Bitcoin, com cada vez mais empresas seguindo o caminho do Michael Saylor e fazendo reserva também de Bitcoin, o cenário é mais bullish do que nunca. Por que o preço está nesse nível? Por que o preço continua caindo? Eu sei que a resposta óbvia é porque tem gente vendendo, mas quem está vendendo? Tem várias formas de responder essa pergunta. Eu acho que não é uma resposta só, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que afeta isso daí. E a primeira, eu acho que um dos primeiros pontos é o que nós, bitcoiners, enxergamos e o que o mundo enxerga, não é? Às vezes a gente tem essa expectativa de que o que nós estamos olhando é aquilo que o resto do mundo está olhando, né?
para nós é meio claro todas essas questões saindo, todos esses avanços, todas essas questões regulatórias, um maior governo do mundo se tornando mais benéfico em termos de regulação e adoção do Bitcoin. Mas não necessariamente isso é aquilo que o mundo está enxergando, não é necessariamente aquilo que o resto do mercado está observando, né? Até mesmo porque a gente ainda não quebrou essas barreiras de entendimento sobre a própria definição do que é o Bitcoin em meio a diversos tipos de classes de ativos, né? Então, se o cara não tem a compreensão sobre como posicionar o Bitcoin dentro da carteira dele, o que ele vai classificar o Bitcoin, se é uma commodity, uma moeda, uma reserva de valor, um substituto ao ouro, etc. Esse cara ele ainda não chegou no ponto de estar observando o mercado como a gente enxerga, todos esses avanços positivos chegando da forma que nós enxergamos isso. Então tem um pouco de expectativa e realidade, né? A expectativa de que essas notícias viriam trazer algo tão intenso em frente à realidade dos fatos de que, como você mesmo citou, ativos eles disputam pelo mesmo pool de dinheiro, não é? A gente sabe que o dinheiro ele tem uma determinada quantidade que no longo prazo é infinita, né? Mas no presente ele é finito, pode assim dizer, no presente. Então ela vai disputar essa atenção desses investidores. E no momento quando a gente tem diversos tipos de notícias e eventos acontecendo no planeta, essa atenção vai se deslocando para outras coisas. Então também tem essa questão não só a compreensão sobre o Bitcoin e como é que essas notícias são positivas para nós, mas não são tão positivas para o boomer lá de 50 a 55 anos, que está entupido de título público, que tem milhões de dólares em título público, e não está nem aí se, pô, legal, o Trump anunciou a reserva estratégica, mas e aí? O que vai mudar na minha vida? Essa expectativa e realidade seria o primeiro ponto. E o segundo ponto é principalmente em termos de que, por mais que essas notícias tenham sido positivas e tenham trazido todo esse avanço em termos de regulação, ela aconteceu dentro de um cenário de pessimismo e baixa atividade on-chain. Então, por um lado, você tem as notícias vindo de forma positiva e todos esses avanços, mas por outro lado você tem um cenário de extrema incerteza em termos de política econômica e política comercial, principalmente com a chegada do governo Trump e toda essa questão das tarifas, que a gente ainda vai falar sobre isso. Então você entra dentro de um cenário onde há baixa atividade on-chain, há baixa demanda on-chain. Então se você vê alguns indicadores, por exemplo, eu estava até com um aberto aqui, dá até para mostrar, para exemplificar um pouco disso também. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Então esse indicador que eu vou mostrar aqui, ele é chamado de demanda aparente. Tá. E ele é basicamente uma forma de entender a oferta de Bitcoin que esteve inativa durante um ano e o subsídio de bloco, né? Então, ou seja, a quantidade de Bitcoins que são emitidos no mercado e a quantidade de Bitcoin que estava entesourada há mais de um ano, ou seja, estava parado e que voltou a ser negociado. Então você retira do subsídio de bloco justamente para não interferir nessa análise do que é atividade, porque o subsídio de bloco ele chega no mercado, mas ele não está sendo negociado no mercado, ele acabou de ser emitido. Então a gente retira a questão do subsídio de bloco e o que chega, o resultado disso é essa métrica aqui desenvolvida pela CryptoQuant, que mostra justamente esses períodos de retração na demanda aparente da rede do Bitcoin, né? Então, por exemplo, aqui você teve no início de 2024 um grande impulso de atividade on-chain que surgiu após a chegada dos ETFs lá nos Estados Unidos. Então esse tipo de notícia, ela veio em conjunto de um período onde existia demanda na atividade on-chain, existia interesse em negociar Bitcoin, existia propensão para risco durante aquele período. Então o impacto dos ETFs, por mais que no curto prazo, né, durante aquelas primeiras semanas deu aquele sell the news, teve uma vendinha ali, mas logo posteriormente foi completamente dizimada aquela venda que teve no início, com a alta que nos levou ali para máximas históricas acima dos 70, né? Então esse foi um período onde a gente teve alta demanda na rede do Bitcoin, junto com notícias positivas, e isso corroborou para ter um preço, uma taxa cambial mais favorável. No final de 2024, ali mais ou menos em outubro para novembro, quando nós tivemos
a eleição do Trump e depois com de fato a vitória do Donald Trump, o preço subiu também junto com a atividade on-chain. Então você pode ver que está em verde aqui, sinalizando que durante aquele período das eleições lá nos Estados Unidos, nós tínhamos sentimento positivo, nós tínhamos propensão ao risco e tínhamos também maior atividade on-chain, mais pessoas negociando dentro da rede do Bitcoin. Então é importante notar que todas as vezes que nós temos alta atividade on-chain, isso significa que as pessoas têm mais interesse em negociar. E mais interesse em negociação acaba impactando diretamente na demanda pelo próprio ativo. O Bitcoin sendo um ativo que tem oferta inelástica, então nós não vamos extrair movimentações na sua oferta com base no preço, então a elasticidade de um ativo ela varia ali no lado da oferta. Caso o preço se altere, né, nós podemos ter alterações na oferta. Isso é como acontece muito em commodities, né? Então, por exemplo, se você tem uma maior demanda pelo ativo, eles já começam a produzir mais também, ou podem ter uma redução na produção para tentar elevar o preço. No Bitcoin nós não temos isso, porque a oferta ela é inelástica, ela é designada em código, então nós não temos essa variação. Então a precificação do Bitcoin ela recai sobre a demanda. Então uma das formas de nós enxergarmos essa demanda é através da atividade on-chain. Então você pode ver que durante aquele período foi favorável para o preço do Bitcoin porque a demanda on-chain também estava positiva. O que nós temos agora no início de 2025, né? Então você pode ver que mais ou menos onde eu estou com o mouse aqui é o início de 2025, né? Janeiro, dia 1 é mais ou menos aqui, e você pode notar que do dia 1 até agora nós só tivemos queda na atividade on-chain, né? Ou seja, por mais que no início do ano tiveram todos esses avanços regulatórios, essa proximidade que o governo norte-americano fez com o Bitcoin e mercado de ativos digitais como um todo, né? A gente sabe que foi generalizado, por mais que eles tenham feito a ótima escolha de segregar entre Bitcoin e ativos digitais, foi uma decisão muito assertiva. Mas nós não temos, por enquanto, ainda não tivemos um nível de atividade on-chain, uma propensão ao risco que corroborasse com essa dinâmica de sentimento positivo que poderia vir através dessas notícias, né? Então esse é um dos principais pontos aqui na minha leitura em termos de on-chain, do porquê que essas notícias não impactaram no preço. Né? Você tem alguma teoria de por que a demanda por Bitcoin está diminuindo? Nesses últimos meses aí, a gente saiu desse território verde, entrou no vermelho, o que pode estar acontecendo? É só essa leitura de cenário macro mais turbulento e maior aversão a risco, você acredita? E a falta de entendimento dos investidores institucionais, talvez? Eu vi, se não me engano, foi o CJ Constantinos, do Simple Bitcoin, estavam gravando lá ao vivo na BitBlock Boom em Dallas, acho que essa semana, e ele estava explicando por que o preço do Bitcoin está caindo, tudo está acontecendo. E ele fala sobre o carry trade, que a maior parte da demanda institucional, na verdade, é os caras farmando volatilidade, é comprando spot, vendendo futuro para pegar a volatilidade e botar o lucro no bolso. E aí você faz uma posição delta neutra, né? E tanto faz se o preço subir e descer, você está pegando renda fixa, basicamente pegando a volatilidade e transformando em lucro para você em operação. Então que a demanda institucional que a gente olha nos gráficos depois da aprovação dos ETFs não é mais ou menos superfaturada, que na verdade a demanda de fato ela é muito menor do que, ainda nesse primeiro momento, do que a gente esperava que fosse. Você acredita que seja isso em certa parte? O quê? Também, assim, hoje cerca de 60%, pelo menos até os dados que tinham aí no início de 2025 para final de 2024, 60% dos ETFs eram varejo, né? Então só 40% daquilo ali é investidor institucional. Desses 40%, digamos aí que uns 20 e poucos por cento, não dos 40, mas do total, né, digamos 20 a 30%, seja de hedge funds, e a maior parte desses hedge funds fazem essas estratégias de delta neutro, né? Então eles não estão propriamente fazendo uma aposta direcional no Bitcoin, comprando ele no spot, principalmente porque quando você olha para o interesse aberto, o open interest, né, a quantidade de posições em aberto lá na CME, que é um dos principais mercados utilizados por institucionais, você vê que subiu junto com a chegada dos ETFs. Então você pode ver que veio essa absorção institucional, em parte, né, institucional, nos ETFs, e em outra parte também veio o aumento
da utilização de contratos futuros lá na CME de Bitcoin. Então tem essa parte também. Outra questão que faz com que impacte diretamente na atividade on-chain é que boa parte do varejo que poderia vir a negociar Bitcoin de verdade, preferiu negociar Bitcoin de papel. Ou seja, boa parte daquele fluxo de capital que nós esperaríamos entrar diretamente na rede do Bitcoin através de compra e autocustódia foi para ETFs. Então eles passaram a comprar o papel de Bitcoin ao invés de comprar o Bitcoin propriamente dito. Isso mascara boa parte tá obrigado a comprar a posição equivalente, né? A não ser que eles estejam fazendo algo fraudulento, criminoso, que seria reserva fracionária, basicamente. Então, sim, se eu sim, compro sim. ETFs da BlackRock, em pelo menos, eu não sei o prazo exato, mas 48 horas, o Larry Fink tem que ir lá e comprar aquela quantidade equivalente de Bitcoin. Nesse momento, as reservas estão respaldadas, pelo menos no que tem de respeito na Arcan, está respaldado. Agora, a questão é que isso fica centralizado numa entidade e, ao olho da atividade on-chain, ela é muito diminuta, porque essas movimentações elas ocorrem em batches, por exemplo. Né? Então, quando ele vai fazer essa movimentação on-chain, a BlackRock ou qualquer outro desses ETFs, eles movem em grandes quantidades e não nas pequenas quantidades que seria de se esperar vermos assim o varejo executando, né? Então, quando a gente olha dentro da atividade on-chain, mascara também esse fluxo do que seria os próprios institucionais. Por exemplo, quando você olha carteiras de grande tamanho, que anteriormente seria analisado na análise on-chain como sendo uma carteira de institucional, hoje essa carteira institucional, na verdade, ela pode ser a composição de cerca de centenas ou milhares de investidores do varejo. E hoje você olha ela como uma carteira de institucional, que na verdade não é uma baleia. São vários pequenos investidores dentro de um endereço único. Isso aí também acaba mascarando e acaba trazendo um pouco de distorção nessa parte da análise on-chain também. A dificuldade de enxergar exatamente o que está acontecendo nos gráficos existe por causa da natureza mesmo do Bitcoin. Tem esse livro transparente, mas é transparente com codinomes. A gente não sabe quem está comprando e quem está vendendo. Mas meu ponto é, pouco importa se eu, Bernardo, estou comprando o IBIT ou se eu estou comprando BTC Spot mandando para autocustódia, se no fim do dia não existe sacanagem nos bastidores e a BlackRock está lá comprando a quantidade de Bitcoin que eu estou comprando de IBIT para ficar lastreado um para um. Então, teoricamente, em termos de preço, não deveria ter um impacto, né? Ou não? Eu estou errado. Não deveria ter impacto o quê? Essas entradas dos ETFs? Você falou, o varejo está comprando Bitcoin de papel. E isso é ruim. Talvez seja ruim para enxergar no gráfico a demanda. Mas não é ruim para o preço no fim do dia. Para o preço é indiferente. Eu não diria que seria indiferente, porque quando você tem uma compra via exchange, a precificação do Bitcoin ainda é majoritariamente derivada das exchanges. Então, quando a gente fala em formação de preço, né, então a formação de preço ela ocorre nos principais livros de ofertas. E onde é que tem os principais livros de ofertas hoje são nas exchanges. Por mais que os ETFs tenham um grande volume, se você colocar perto de um volume que é tradado num BTC USDT, na Binance, na Bybit e na OKX, pegar só essas três aqui, sem pegar todas as outras dezenas de exchanges, o volume dos ETFs ainda é bem pequeno em relação àquilo que é negociado nas exchanges. Né? Então, o livro de oferta das exchanges, se fosse impactado diretamente e não... porque como é que acontece? Né? No Bitcoin, a gente tem uma negociação que ela é descentralizada. E isso é um dos pontos positivos da negociação do Bitcoin. Como ela é distribuída em diferentes livros de oferta, a arbitragem algorítmica é aquilo que garante que os preços sejam similares. Se está mais barato na Bybit do que na Binance, exatamente. Eu vou comprar na Bybit, vender na Binance e pegar o lucro da arbitragem. Exatamente. E hoje nós temos um nível de arbitragem algorítmica bastante eficiente. As ineficiências de mercado, elas existiam muito na época do 2020, 2021, até mais ou menos aí. A partir daí começaram a ter grandes players entrando no mercado, e aí hoje é mais difícil ter essas ineficiências. Se esse capital fosse alocado diretamente através das exchanges, o impacto na precificação se espalharia muito mais rápido do que através dos ETFs, porque os ETFs spot, eles negociam em livros de oferta da Bolsa de Valores, e enquanto as exchanges negociam em livros de oferta próprios. E essa arbitragem que ocorre entre as duas é mais, digamos que tem um caminho maior do que tinha diretamente nas exchanges. Então, por um lado, afeta ainda a precificação do Bitcoin como um todo, mas não afeta
tão rápido ou tão intenso quanto se esse capital fosse jogado diretamente através das exchanges. É por isso que quando você vê grandes compras acontecendo nos ETFs, você não consegue entender por que essas compras não fazem um impacto de curto prazo diretamente nas exchanges. Se aquelas mesmas compras fossem feitas em exchanges, isso poderia ser impactado. Principalmente se fosse feito em exchanges de menor volume. Aí a arbitragem ia chegar comprando no outro book e vendendo nesse book principal para poder normalizar o preço, isso daí teria um impacto muito maior. Isso é básico da formação de preço que existe no Bitcoin hoje, né? Em termos de order book mesmo. Mas assim, aí se eu compro, desculpa insistir nesse ponto, mas então tá 100% claro para mim, imagino que para quem esteja assistindo. Se eu pegar, em vez de comprar Bitcoin daqui para frente, só comprar ETF da BlackRock. E aí eu e mais milhões de pessoas resolverem fazer isso. Cedo ou tarde, a BlackRock vai ser obrigada a buscar liquidez e comprar mais Bitcoin para se lastrear um para um, seja nos provedores de liquidez que ela tem, no mercado de OTC, etc. Mas cedo ou tarde isso vai acabar e ela vai ter que comprar de onde tem. E onde tiver, pode ser que seja na Binance, pode ser que seja na Bybit. Então, o que você está me falando é que tem um descasamento temporal aí entre a demanda chegar e o preço refletir no preço que a gente está olhando quando a gente põe ali na tela no Google. De qualquer forma, médio prazo não deveria ter impacto, correto? Tipo, isso deveria se autocorrigir ali por causa do livre mercado. Sim, e vai corrigir, eventualmente vai corrigir. Agora, um dos pontos também, muitos ETFs, eles basicamente absorvem Bitcoin diretamente de mineradores. Então, existem vários mineradores que provêm essa liquidez diretamente para os ETFs. Outro ponto, a compra dos ETFs, quando é utilizada formadores de mercado, provedores de liquidez, o provedor de liquidez ele nada mais é do que um trader algoritmo. Ele vai num book de oferta, ele ataca o livro de oferta através de ordens swap, né, que é ordens normalizadas pelo tempo, então ele espalha milhares de ordens dentro de um intervalo de 1 minuto ou 2 minutos, e ele vai comendo o book de ofertas com o mínimo de impacto dentro do preço. Ou seja, quando o arbitrador do ETF vai executar essa compra no mercado aberto para capturar esse Bitcoin Spot, para lastrear a sua posição lá dentro do seu fundo, ele basicamente utiliza de diversos mecanismos que tenham o menor impacto possível no preço do Bitcoin. Ou seja, se essa compra tivesse sendo executada diretamente no exchange, essa compra afetaria diretamente o livro de ofertas. Ou seja, ela iria comer uma ordem de venda que já está sendo executada lá. Quando é utilizado um ETF, esse ETF utiliza intermediários, e esses intermediários pode ser até um minerador que te dá um Bitcoin que nunca chegou num livro de oferta nenhum, ou seja, esse Bitcoin acabou de sair de um subsídio de bloco, nunca chegou dentro de um livro de oferta e já vai para dentro ali das reservas dos ETFs, ou ele utiliza um formador de mercado tipo Wintermute, K-Rock, Jump Trading, existem vários que fornecem liquidez para ETFs e eles atacam em diversos tipos de order book, ou seja, uma compra de 50 milhões de dólares lá feitas nos ETFs, distribuída entre 3 formadores de mercado e cada formador de mercado distribuído em outras 3 exchanges, vai ter um impacto tipo 0,0001% no preço do Bitcoin, mesmo sendo numa compra de 50 milhões. Entendeu? Então, esse caminho de distância acaba trazendo menor impacto para a precificação do Bitcoin. E isso é formação de preço básica mesmo. E independente de tudo isso que a gente está discutindo, é questão de tempo para que as condições macroeconômicas e a oferta e demanda e o livre mercado reprecifiquem esse cenário novo que a gente tem, que eu descrevi aí, com reserva estratégica, com um cenário muito mais bullish do que nunca foi na história do Bitcoin, né? Você tem alguma aposta de quando isso vai começar, quando essa distorção, essa assimetria de informação que está em níveis historicamente altos, porque eu, você e os outros maximalistas entendem e conseguem ler o cenário de tudo que está acontecendo e falam, pô, não existe outra coisa que o Bitcoin possa fazer a não ser decolar para 5, 10 vezes o preço atual. É inevitável. Mas quanto tempo será que vai levar para isso acontecer? Você tem algum tipo de palpite nisso? Porque é muito difícil prever
timing de movimentos? Timing é uma das coisas que eu nunca consigo dizer que sei e que eu acho que quem diz que sabe tá mentindo, Tá porque chutando, o quando as coisas vão acontecer é muito difícil. Você consegue acertar o que pode acontecer, e eu vou dizer o que pode acontecer. Não vou dizer quando é que vai acontecer. Uhum. Na minha visão, nós já chegamos num patamar onde a estrutura de liquidez do mercado financeiro como um todo, não só bancário, mas estrutura de liquidez do mercado financeiro, começa a apresentar sinais de rachadura. E esses sinais de rachadura estão se casando com uma política fiscal e uma política comercial que o governo dos Estados Unidos está fazendo agora, com o intuito de eventualmente também deixar ainda mais preocupante essa dinâmica de liquidez. E por que isso pode ser algo em outras palavras, o Trump está né? forçando o Powell a ficar mais dovish, né, a cortar juros. O Federal Reserve está se negando a fazer o que é a estratégia do Trump, que o Trump quer fazer para cumprir as promessas de campanha dele, porque no fim do dia isso empobrece Wall Street e enriquece a classe média que está sendo esmagada pela inflação, e o Trump quer reverter essa tendência macro de décadas. E é muito difícil fazer isso sem a ajuda do Fed, sem cortar juros, porque senão o sistema fica inviável. E aí ele está forçando a mão através das tarifas, que é a ferramenta que ele tem na mão, para quebrar alguma coisa, né? E aí o Fed vai pivotar e imprimir dinheiro, ou o sistema vai quebrar, a música vai parar igual 2008. Desculpa ter te cortado e jogado a minha teoria aí, mas manda ver o que você mas tá a sua teoria está certa, mas eu acho que dá para a gente ir um pouco além, né? Já que deu para falar um pouco sobre on-chain, agora dá para falar um pouco sobre macro também. Por quê? O que acontece? Não é somente as tarifas para gerar volatilidade e forçar o Federal Reserve a cortar juros. Existe uma dinâmica muito mais derivada da política comercial que foi executada nos Estados Unidos nos últimos 50 anos, e não somente a parte de política monetária. Por que eu estou falando de política comercial? Porque o governo norte-americano ele incorre numa conta corrente, numa balança de pagamentos deficitária, uma balança comercial, aliás, deficitária, e isso daí tem efeitos muito drásticos dentro da economia norte-americana, e esse é um dos principais pontos que o Trump acredita hoje. Um dos principais pontos é a externalização da indústria norte-americana, ou seja, por conta dessa balança comercial deficitária, ter mais importações do que exportações, isso causa que outros países assumam a produção, a industrialização de diversos produtos no planeta. A China, por exemplo, se tornou aí a fábrica do mundo nos últimos 20 anos, mais ou menos, 20, 30 anos. Isso daí acaba trazendo diversas questões em termos de até mesmo geopolítica, né? Então, por exemplo, um dos pontos principais dentro de cenários de crise, cenários de guerra, como a gente já viu no século passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, é ter uma nação com um nível de industrialização alto. Porque sem uma indústria forte, você não tem capacidade produtiva de prover logisticamente todas as necessidades que exigem dentro de um cenário de guerra. Ou seja, se você necessita que boa parte da logística, boa parte das commodities, da produção industrial venha de outros países, você acaba terceirizando parte da sua estratégia de defesa. Então, os gastos com defesa lá nos Estados Unidos hoje são exorbitantes, e isso é derivado, boa parte, daquilo que é de compra internacional, dessa necessidade de comprar internacionalmente todas essas commodities, produtos. Sim, você não consegue importar chumbo da China para fazer munição para atirar em chinês. Impossível. Exatamente. Esse é um dos pontos principais. Então, não é só a questão da política monetária, mas a questão da política comercial em relação à geopolítica e como se posicionar no mundo mais... A gente sabe, né, pelo menos quem está acompanhando aí as notícias, a gente sabe que essa tensão geopolítica global tem se intensificado nos últimos anos, não só com as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio e na Europa agora também, mas em diversas outras ocasiões nós já vimos essas tensões escalando. A gente tem boa parte da União Europeia agora voltando a incentivar gastos com defesa, não é? Você tem a Alemanha aumentando gastos com defesa. Então, todo esse panorama é para dizer o seguinte, que a estrutura política comercial que o Donald Trump está fazendo agora é com foco em reindustrialização dos Estados Unidos. Então, para focar essa reindustrialização, eles estão tentando reduzir o déficit
comercial. Isso é justamente por isso que essas tarifas, elas derivam, né, o cálculo das tarifas, por mais que sejam meio vai ter pessoas aí que não entenderam nada de como é que essas tarifas foram calculadas e de fato ficou meio esquisito, ainda não ficou muito claro, mas ela é diretamente relacionada ao nível de déficit comercial que os Estados Unidos têm com outros países. Então essas tarifas, elas acabam atuando justamente onde existe maior déficit comercial. E esse é um dos pontos. Por quê? Porque uma das formas de reindustrializar os Estados Unidos, ou seja, trazer a indústria que está externamente alocada em países como China, Paquistão, Taiwan, etc., para dentro dos Estados Unidos, é um dólar mais baixo. Com o dólar menos forte ou mais fraco, você tem uma maior capacidade de, ao invés de comprar, você vender para o resto do país. Por quê? A sua moeda vai estar mais barata, o país vai enxergar que agora eu tenho mais capacidade de poder de compra com o dólar, porque eu tenho a minha moeda um pouco mais forte agora. Sim. Eu já posso comprar dos Estados Unidos lá, porque com a moeda deles muito forte, eu não consigo comprar muitos produtos dele, porque a moeda deles é muito forte. É igual um brasileiro tentando comprar um produto da Itália, comprando um relógio da Itália. Pô, um relógio italiano, um sapato de grife italiano vai ser extremamente caro. Agora, para um suíço, não é. Por quê? Porque o suíço já tem uma moeda bem mais forte do que o euro e ele pode ir lá na Itália e comprar Então tem essa questão, né, da variação cambial. O que acontece? O Federal Reserve baixando os juros, encerrando o quantitative tightening, iniciando o quantitative easing, ele ajuda indiretamente a reduzir ainda mais o dólar. Por quê? Ele vai criar mais unidades monetárias, ele vai ceder à pressão que o Trump está fazendo, isso vai descredibilizar um pouco daquilo que é a independência do Banco Central dos Estados Unidos, isso vai fazer com que boa parte do capital ou das pessoas que estejam alocadas em dólar comecem a vender essas reservas em dólar, diminuindo aí a força do dólar nesse momento. Isso tudo que eu estou falando está sendo veiculado como conhecido como Acordo de Mar-a-Lago, né, que é aquilo que Mar-a-Lago é a casa lá do Trump, né? É uma mansão do Trump, e ele junta ali um círculo próximo de grandes players globais e utiliza ali a sua ele está influência. Ele está literalmente revertendo o que foi criado em Bretton Woods nas vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, uma tendência centenária aí, que foi basicamente esse cenário macroeconômico e onde os Estados Unidos basicamente se tornaram o dólar se tornou a moeda de reserva global e os Estados Unidos se colocaram numa posição muito confortável no começo, que era basicamente eles importavam as coisas, como você falou, o dólar se fortalece porque todo mundo tem uma demanda inflada artificialmente por dólares, porque para comprar petróleo da Arábia Saudita você precisa pagar em dólares, etc. Então todo mundo tinha que compor reservas em dólar. E aí os Estados Unidos basicamente conseguem fortalecer o dólar, importar bens e serviços de outros países e exportar a inflação deles, literalmente mandar dólar para os outros países e em troca receber geladeiras, receber carros, receber serviços, computadores, chips e etc. E isso é muito confortável porque você basicamente tem prosperidade às custas das outras nações durante muito tempo. Só que é aquele negócio do dilema de Triffin, né? Isso também vem com um custo implícito. E qual que é esse custo? É você ter uma moeda que é reserva global, tem como consequência você ter que incorrer em déficits consecutivos cada vez maiores. E os Estados Unidos têm déficits trilionários que não param de aumentar e cedo ou tarde a conta chega. E como é que a conta chegou? Basicamente com os outros países que estão super industrializados às custas dos Estados Unidos, porque quando os Estados Unidos importa geladeiras da China e qualquer coisa que você tem, pega o seu celular, o seu carro, etc., tudo é feito na China. A China vai enriquecer por tabela, obviamente, e foi o que aconteceu, e vai virar uma potência que vai ameaçar a hegemonia do dólar. E foi isso que a gente está observando com os BRICS, criando o Banco dos BRICS e começando a liquidar transações de qualquer coisa de trade internacional em outras moedas, em yuan, ou em ouro, ou em qualquer coisa que seja. Eles estão ameaçando a hegemonia do dólar, e aí, a hora que, se isso não for atacado e revertido de alguma certa forma estratégica pelo Trump, pelos Estados Unidos, o que vai acontecer é que, cedo ou tarde, os Estados Unidos vão ter uma dívida impagável, que eles já têm, déficits gigantescos, né? Uma economia desindustrializada e vão ser jogados para escanteio, e aí vão estar numa posição de fragilidade. Então,
Isso é muito bom e foi muito bom durante décadas e fez os americanos serem uma nação mais próspera do planeta durante muito tempo, mas a conta está chegando, né? Então eles precisam, de alguma certa forma, não tomar esse tombo que a China está louca para dar neles. E aí eu queria te perguntar sobre qual é o papel do Bitcoin nisso tudo, porque pelo que a gente vê, o que está acontecendo, o Trump falando o que ele está falando, e o evento lá do Bitcoin Policy em Washington e o Andrew Holmes lá falando de Bitbonds, que eu trouxe aqui no canal um vídeo sobre isso, me parece que já enxergaram que o Bitcoin tem um papel crucial de evitar que os Estados Unidos levem esse tombo. O que você acha? E tem, né? Eu já ia até fazer esse gancho aqui, porque toda a primeira parte do que eu falei é justamente para citar que o que vai acontecer, não é, em relação ao Bitcoin. Não só em termos de estrutura de como o Bitcoin vai ser negociado no planeta, mas o próprio preço do Bitcoin, que foi a pergunta anterior que você tinha me feito, não é? Quando é que isso poderá impactar? Isso vai impactar eventualmente em algum momento nos próximos meses, porque o Federal Reserve ele vai ser forçado a virar essa mão dele, porque ele não vai conseguir mais sustentar o nível de desaceleração econômica que a gente já está vendo hoje, não é? Antes de Então, por você seguir, enquanto, só explica pra galera por que é inevitável isso. Porque se ele não virar a mão, o que acontece? aí a gente vai ter uma baita de uma recessão, a gente vai ter uma desaceleração econômica muito abrupta e aquilo que é o mandato do Fed vai para o beleléu. Né? Então, eles precisam manter o nível de emprego em determinado nível controlado e eles precisam manter a inflação próximo do alvo. Né? Então, para quem não sabe, o Federal Reserve ele possui uma meta do quanto ele vai desvalorizar o seu dinheiro no ano. E essa meta é de 2%. Ele precisa desvalorizar o seu poder de compra no mínimo a 2% ao ano. E isso daí é um dos principais pontos que ele está olhando nesse momento. O que vai acontecer é que essa forçada que o Trump está fazendo com as tarifas impactando a precificação de ativos acaba impactando também o efeito riqueza, então as pessoas percebem os seus ativos desvalorizando, isso faz com que as pessoas tenham menos propensão a gastar, menos propensão ao consumo. Essa redução ao consumo acaba também impactando aquilo que é chamado de business cycle, ou seja, o ciclo de negócios, e negócios eu falo negócios no geral, qualquer empresa, qualquer loja que produz um bem ou um serviço, ela vai ser impactada nisso daí. Isso faz com que essa redução do consumo acabe impactando o nível de empregos, ou seja, se ela tem menos capacidade, se existe menos consumo, ela vai ter menos capacidade de gerir o seu balanço de ativos ali, né? Eu digo as empresas, né? Gerir de forma sustentável e eventualmente vai ter que cortar empregos, né, cortar posições de trabalho. Isso aí já atua diretamente num dos pontos que é um dos mandatos do Federal Reserve, né, que é justamente o nível de empregos. Então, se ele não entrar atuando justamente nesse efeito riqueza, que poderá atuar diretamente naquilo que é o consumo das famílias, ele vai inevitavelmente incorrer num alto nível de desemprego e vai perder a mão, vai ficar atrás da curva, como já ficou diversas outras vezes na história, e vai precisar entrar no modo pânico. Né? Então, qual é um dos principais embates agora do Trump com o Powell? É justamente o Powell não ficar atrás da curva demais e não deixar para mudar a sua política monetária somente quando o nível de desemprego atingir, porque a gente já vê esse nível de redução de consumo aumentando. Né? Então, o que vai acontecer nesse momento vai ser o Federal Reserve encerrando o quantitative tightening, que eu acredito que seja bem possível que seja Deixa eu já só nessa próxima pausar reunião. aqui, só te falar mais uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, que é, você falou dos dois mandatos do Fed, inflação e desemprego, conter a inflação e conter o desemprego. Mas existe, essa é a teoria, na prática existe um terceiro mandato que é o mais importante de todos, que é Price continuar action. arquitetando a fraude que acontece do sistema Fiat. Eles, literalmente, o Fed tem donos e os donos são os donos dos bancos, é essa cabala bancária que controla o mundo, controlou durante décadas e vem tentando se manter no poder. E no fim do dia, que controlam o mundo Fiat colapsar. Então, existe esse terceiro mandato escondido aí,
que é muito importante mencionar. Então o Powell tá meio que numa sinuca de bico. O Trump vai fazer com ele o que ele quiser e não tem muito como ele reagir. Isso já aconteceu, né? No mandato anterior também já teve esse combate. O Powell rejeitou o corte de juros inicialmente, mas depois acabou cedendo. E isso daí que você falou é muito verdade, porque o que acontece? Bancos comerciais hoje, eles têm bilhões em prejuízo não realizado, né? Justamente por conta dos treasuries que eles mantêm na sua conta de balanços. Então, com a queda nos juros, esses treasuries acabam valorizando, né? Então, obviamente, queda no rendimento significa que o preço desses treasuries sobe, a relação é inversa. Isso faz com que esses prejuízos não realizados acabem diminuindo. Então, hoje a situação bancária está em determinado momento, eu estava até atrás do gráfico aqui, mas não achei, mas é um gráfico que mostra o nível de prejuízo não realizado dos bancos, né? E o outro ponto é justamente da dívida pública norte-americana, que com juros mais baixos ele consegue refinanciar essa dívida num custo menor, né? O custo para a manutenção da dívida pública lá dos Estados Unidos é inclusive maior do que o gasto com defesa, ou seja, eles gastam mais dinheiro para manter a dívida pública do que gastam em orçamento de defesa. Então isso já chegou no nível insustentável, ele precisa manter esse refinanciamento, precisa continuar girando essa dívida para cima, porque a gente já sabe que os Estados Unidos, assim como praticamente qualquer outra economia capitalista no mundo, já está dentro de uma espiral de dívida, né? Então eles Tem já não outro conseguem ponto, né, mais... que eu ouvi esses dias também que eu não tinha pensado, que os Estados Unidos precisam fazer a arrecadação tributária aumentar na forma de ganho de capital, ou seja, as ações precisam subir, se não deixar a bolsa colapsar, diminui o quanto eles conseguem arrecadar de impostos de ganho de capital, porque no fim do dia eles precisam aumentar a arrecadação tributária, porque se você soma todos os gastos que estão engessados na Constituição, que é Medicare, Medicaid, Social Security e defesa, basicamente, e se você soma isso, o cupom de juros, que é o quanto você paga de juros anual para servir a dívida, basicamente está dando tudo que eles arrecadam. Então, se em algum momento eles não tiverem dinheiro para rolar a dívida, é calote. Então, eles precisam, de qualquer forma, cortar juros, imprimir dinheiro para inflar artificialmente o mercado acionário, para gerar ganho de capital, para as pessoas pagarem imposto, aumentar a arrecadação e continuar barrigando esse problema. E é basicamente isso que vai acontecer em algum momento aqui de 2025. Então a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, mas eventualmente em 2025 o Federal Reserve vai precisar reverter essa mão. Eu acredito que o fim do quantitative tightening, né, da redução do balanço de ativos dele, poderá já vir ou na próxima reunião ou na seguinte. Quantitative easing eu acho que vai ficar para um segundo momento. Acho que o primeiro momento seria mais provável um corte de juros, e durante esse processo aí a gente vai ter uma entrada de liquidez dentro do mercado como um todo, né? E obviamente Bitcoin, agora para a gente nos posicionar no nosso mercado em si, o Bitcoin ele acaba sendo um dos principais proxies de liquidez. Isso não é de hoje e não é do ano passado para cá, isso já é há muito tempo. Para quem acha que o Bitcoin só correlacionou com liquidez agora, nesse ciclo, isso não é verdade, ele sempre esteve correlacionado com liquidez, até mesmo porque a liquidez é aquilo que dá propensão a investidores se exporem ao risco. Quando você tem maior abundância de liquidez, as pessoas têm mais interesse em alocar esse capital em diferentes tipos de ativos. Em 2013, 2014, 2015, por mais que fosse um ativo experimental, sem liquidez, as pessoas não iriam se posicionar no ativo experimental, nem se fosse para testar, né? Enquanto em períodos de baixa liquidez, as pessoas preferiam retrair ali a sua alocação. Então, desde o início do Bitcoin, sempre foi impulsionado por movimentos de maior expansão de liquidez e cenários de maior política monetária acomodativa, que eu acho que a gente vai chegar em determinado momento em 2025 numa política monetária mais acomodativa. Essa liquidez vai inevitavelmente fluir para o Bitcoin e o preço do Bitcoin vai responder de forma positiva. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas eu acredito que isso vai acontecer em 2025 em algum momento, né? No que diz respeito à parte mais eu tô abrangente apostando ainda, né? algum dinheiro, que eu sempre falei para não tradar, para só comprar e fazer hodl, mas eu tô lendo esse cenário de uma forma tão assimétrica, tão exponencial, que eu falei, cara, eu vou fazer uma fezinha aqui, vou montar uma posição em opções, e acabei abrindo uma mentoria e abrindo algumas vagas para as pessoas fazerem isso, se alavancarem com inteligência, sem o risco de liquidação no curto prazo. Então o meu palpite é que a gente fecha o ano acima de $200 mil. Porém, eu não tenho a menor ideia. Na verdade, ninguém tem, né? Não dá para ter bola de cristal.
Mas eu não ficaria surpreso se a gente fechasse o ano acima dos 400, 500 mil dólares, porém é impossível adivinhar. Porque eu acho que é uma mola comprimida e a hora que soltar o negócio, toda essa confluência de todos esses fatores que a gente listou aqui vai fazer o preço disparar. Pode ser que aconteça ano que vem e aí eu perca essa aposta que eu fiz? Pode, mas enfim. Eu estou apostando também nesse cenário que segundo semestre será completamente diferente do primeiro semestre. E até mesmo porque a gente já está em uma estrutura de, digamos assim, exaustão de força compradora já muito forte, né? Quando a gente olha, por exemplo, até no mercado de ações aqui, deixa eu colocar esse gráfico aqui na tela, até no mercado de ações a gente estava vendo essa semana, o VIX, né, que é o índice de volatilidade, você percebe Sim. que esses níveis de volatilidade que a gente viu ontem e durante a última semana, eles só foram vistos em março de 2020, né? A última vez que nós tivemos um cenário um pouquinho parecido, apesar de que a estrutura comercial, política, etc., era outra, mas a resposta foi a mesma. Por quê? Porque o Federal Reserve, ele, no final das contas, ele só possui uma ferramenta, né? Que é um botão de imprimir e outro botão de parar de imprimir. Então, o que vai acontecer é que ele vai voltar a apertar esse botão novamente, porque é a ferramenta que ele conhece. E a última vez que nós tivemos esse tipo de cenário onde o Federal Reserve foi demandado, né, foi exigido a sua intervenção no mercado, foi em março de 2020, que inclusive teve o mesmo nível de volatilidade que nós estamos vendo atualmente. Eu não vou dizer que esse cenário que nós estamos vivendo hoje é exatamente igual ao cenário de março de 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu, mas em termos estruturais de mercado é muito similar sim, por termos um alto nível de volatilidade, por termos um baixo nível de liquidez, uma expectativa de recessão. Por mais que em março de 2020 nós tivemos de fato uma recessão declarada pelo NBR lá nos Estados Unidos, mas a expectativa que foi gerada em março de 2020 de desaceleração econômica acabou não sendo tão real nos meses seguintes. Ou seja, nós tivemos, para quem se lembra ali, em janeiro, fevereiro, março, abril, todo mundo achava que o mundo ia acabar. Né? Todo mundo acreditou que o mundo ia acabar por completo. Quando foi no final de 2020 para 2021, a gente já dava, peraí, talvez não, né? Talvez o mundo não vá acabar, talvez daqui a pouco a gente já volta a funcionar como era antigamente. E em 2021 o Bitcoin disparou. Então a gente está vivendo talvez esse cenário atualmente, as pessoas com essa expectativa muito grande de que agora é recessão, agora o mundo vai acabar novamente, e etc. Alta volatilidade, baixa liquidez, o Fed vai entrar imprimindo, vai entrar intervindo no mercado, e a gente vai provavelmente ver algo similar em termos de precificação do Bitcoin voltando a subir, né? E ainda tem essa questão da parte da estrutura on-chain do Bitcoin. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra o SOPR dos investidores de curto prazo, e você pode notar que o gasto, que é o SOPR? As vendas, o SOPR é o Spend Output Profit Ratio, é basicamente todas as movimentações que acontecem dentro da rede do Bitcoin, ponderadas para se elas estão em lucro ou em prejuízo, né? Então aqui em azul são o agregado de movimentações executadas em lucro, e em vermelho o agregado de movimentações executadas em prejuízo. E você pode ver que nos momentos onde nós temos uma alta quantidade de movimentações sendo executadas em prejuízo, dentro dessa estrutura de bull market atual, foram todos os períodos de fundo ou de exaustão da força vendedora, né? Então, por um lado, você tem o próprio Fed já próximo da sua exaustão em termos de dinâmica de mercado, ou seja, ele já está começando a ficar pressionado demais. No Bitcoin, na estrutura de rede do Bitcoin, nós também já estamos com o nível de investidores de curto prazo, trades, etc., já ficando muito pressionados em termos de prejuízo realizado, e nós temos também a própria estrutura macro em termos de liquidez, já também muito pressionada em termos de liquidez de mercado financeiro como um todo, liquidez bancária, etc. Volta no Então, gráfico anterior depois, por favor. Vou mostrar um negócio. Do VIX? Do VIX. Você falou sobre a gente estar num cenário muito parecido com meados ali, segundo semestre de 2020, onde o Covid já tinha travado o mundo, todo mundo estava trancado em casa, a impressão de dinheiro tinha vindo a níveis estratosféricos, e o preço do Bitcoin, como se comportou? Nesse spike aí do VIX, que foi o dia 12 de março, né, quando o mundo parou, os mercados derreteram, a gente passou algumas semanas, se eu não me engano, eu lembro claramente que todo dia tinha circuit breaker na B3, e
não lembro quanto tempo foi isso, essa depressão global de que o mundo ia acabar. Depois as coisas se estabilizaram no fundo e o Bitcoin caiu ali dos $10.000 para 3,5 no dia 12 de março, naquele crash, dos 7.000 para os 3,5. Depois ele ficou um tempo andando, foi subindo de escadinha até os 9.000 e estacionou nos 9.000. E ali ficou durante um bom tempo, 2, 3 meses, até que em outubro ele resolveu decolar. E aí foi de 9 para 70. Então eu tô apostando minhas fichas de que provavelmente a gente está num momento muito similar mesmo. Agora, olhando esse VIX aí, por que a gente está em 39? Eu não sei se esse gráfico está atualizado, talvez agora com o crash Eu de fiz hoje, segunda-feira. mas talvez agora... Eu fiz hoje esse gráfico, Então se mas ele eu tá posso pegar ele atualizado. aqui... Mas então você acredita que a gente vai ter algum momento de mais pessimismo ainda do que foi na segunda-feira e talvez o VIX passe o spike que teve ali em 2020? Ele tá em 44, ele já tá alto pra cacete. Agora tá em 44, mas ele bateu 47, 48, mais ou menos. Já é um número assustador. Quanto foi o do Lehman Brothers lá, o crash de 2008? Aí, ó. Em 2008 foi lá pra 80, cara. Nossa. É o dobro do que a gente tem hoje, né? Foi bem mais significativo. Agora sim, respondendo a tua pergunta, pode, eu acho que pode, tá? Assim, eu ainda não acho que a gente já se livrou por completo de toda aquilo que pode ser a extensão dessa queda atual. Eu não acho que a gente já viu tudo se desenrolar. Eu também não estaria confortável em falar de um fundo já executado. Por outro lado, existem alguns indicadores, e esse daqui, por exemplo, é um. Deixa eu colocar esse daqui. Ó. Esse aqui é um modelo que foi criado pelo Timothy Peterson, mesmo criador do Metcalfe's Law, e eu ajustei ele. Esse modelo não está disponível em lugar nenhum. Eu tive que calcular ele na mão porque o Timothy não fornece, né? Mas ele tem um modelo chamado Never Look Back Price, que é basicamente o preço do Bitcoin quando ele vai subindo ao longo da história e ele vai calculando qual foi o último valor que o preço do Bitcoin atingiu. Né? Então, se ele vai subindo, ele vai estar aqui em 4.000, o preço do Bitcoin vai estar em 4.000, o Never Look Back Price vai estar em 4.000. À medida que ele vai subindo, ele vai se ajustando. Né? Então, como é que a gente faz para ajustar? Porque o modelo por si só não tem muita utilidade, porque ele vai sempre olhar para o último preço que foi executado na rede do Bitcoin, no preço do Bitcoin. Mas quando a gente ajusta ele pelo Power Law, ou seja, faz um ajuste para a curva de crescimento exponencial para o do Power Law, né, que é a lei de potência, a gente tem um modelo mais ajustado, mais suave, né, ao longo do tempo. E esse modelo que é chamado de Lowest Price Forward, ou LPF, ele mostra basicamente o preço do Bitcoin que seria expectável mínimo para toda a sua história. Ou seja, o preço do Bitcoin ele nunca cruza abaixo desse preço aqui. E lembrando, isso daqui não é on-chain, é basicamente o preço por si só ajustado a uma lei de potência. E nesse momento não, que a última Cada vez que a linha preta chega pertinho da linha amarela, a gente está pronto para decolagem. Porque o que acontece? A linha laranja, ela é como se fosse a própria exponencialidade do preço do Bitcoin e até o momento, desde a história, né? Então eu tenho aqui o dado desde basicamente quando não tinha preço até o início da negociação em julho de 2010 e desde então o preço do Bitcoin nunca cruzou abaixo. E todas as vezes que o preço se aproxima do LPF, ou seja, quanto mais próximo do LPF, maior é a sua oportunidade de alocação. E o que acontece? Nesse ciclo atual, o preço tem seguido muito próximo do LPF e nesse momento esse indicador está mais ou menos ali em 69.800. Ou seja, de acordo com esse modelo, se ele não quebrar, né, lembrando, todos os modelos eles eventualmente quebrarão, mas alguns serão bastante úteis. Esse daqui é um que tem sido bastante útil ao longo da história. Isso significa que por mais que a gente tenha outra queda no preço do Bitcoin, essa queda não vai cruzar abaixo dos $70.000, ou pelo menos não abaixo dos 69.840, mais ou menos, né? Então, caso a gente tenha uma outra queda, eu ficaria olhando aí para regiões acima dos $70.000 com bons olhos novamente, a partir do princípio que a gente ainda não
não encerrou por completo essa turbulência que nós estamos vivendo atualmente. O modelo pode quebrar? Pode quebrar, eu vou estar aqui novamente para dizer, o modelo quebrou, não serviu de nada, vamos partir para a próxima. Mas, por enquanto, tem sido bastante útil, né? E a última vez que eu atualizei foi na sexta-feira, então ainda não peguei esse crash agora de segunda, né? De ontem, no caso, né? Hoje é terça. Ainda não peguei essa queda de domingo para segunda. Vou atualizar ele para ver quanto é que tá agora nessa semana. Mas Legal. provavelmente ainda vai estar na faixa de 70. Então a gente dá para ver claramente aí nesse gráfico a linha preta derretendo ali em março de 2020, no crash do Covid. E aí eles basicamente se tocaram, chegaram muito próximos um do outro. Chegou muito próximo. O lowest price estava em 4.700 e o preço do Bitcoin teve o fechamento aí diário em 4.800. Então, quanto mais próximo se aproxima do LPF, meu amigo. Legal. Vê com bons olhos aí que... Tem um tweet recente do Arthur Reis, da BitMEX. Ele fala... Eu te mandei no seu WhatsApp aí, se você conseguir abrir e colocar na tela. Ou eu coloco aqui, vamos ver. Posso colocar. Ele fala sobre o Move Index. Eu não conhecia esse indicador. E aí eu queria entender, ver se você consegue me explicar ou explicar para a galera que está aqui assistindo o que ele diz que é o 140 como um threshold. Que é basicamente um modelo como é que é? Deixa eu tentar colocar na tela aqui, calma aí. Screen. Eu tô vendo aqui. Tá. Se você quiser, eu coloco. Pode botar então. Move Index. Não tinha visto, não. Se você está tentando prever quando que o Fed vai dar o braço a torcer e ligar a impressora de dinheiro, assista a volatilidade dos bonds, dos treasuries, que seria o Move Index. Você não conhecia esse indicador. À medida que ele vai crescendo, todo mundo que está fazendo trades de treasury financiados, enfim, de treasuries corporativos, alavancados, vai ser forçado a vender para to sell by higher margin requisites. O Move, se eu não me engano, ele é basicamente o VIX, mas para títulos públicos, né? Porque o VIX é medida de volatilidade de opções do S&P 500, né? Se não me engano, o Move é medida de volatilidade para bonds, né? Tá, beleza, então tá. Eu acho que aqui os 140 só eu seria que fiquei confuso. Eu não entendi porque ele botou esse threshold de 140 nesse Move Index, mas entendi o conceito. Também não sei. Ok. Vou investigar e depois eu trago aqui, jogo no Twitter e faço um vídeo a respeito. Mas achei interessante e não sei por que ele botou 140 e porque a gente tem que observar. Mas vamos ver se eu descubro. Beleza, seguindo. Cara, a gente tem a mesma leitura de cenário, eu não consigo adivinhar a horizonte temporal, mas eu acredito, se a gente for comparar, toda a minha tese está sustentada na ideia de que a gente está num momento muito parecido com o segundo semestre de 2020. Só falta a impressora ligar no modo turbo, a impressora foi ligada no modo turbo logo em reação ali ao crash do Covid, então foi em março. De março a outubro tivemos 7 meses para decolagem. Talvez a gente ligue a impressora a qualquer momento, mas eu não acho que dessa vez a gente vai ter que esperar 7 meses para decolagem. E eu não acho também que... Agora sim, eu não acho que vai ser no mesmo nível de quantitative easing que nós tivemos ali após 2020. Eu acho que naquela época a necessidade de urgência foi muito maior do que teve que a gente fazer tem auxílio hoje, emergencial para o mundo inteiro. Eram pacotes gigantescos de impressão de dinheiro. Se você olhar níveis de desemprego lá nos Estados Unidos, que é um dos mandatos que o Fed olha, né, quando a água bate na bunda deles, é quando o nível de desemprego está muito alto. A gente não está nesse cenário, né? O nível de desemprego, por mais que tenha subido nos últimos 12 meses, ainda está muito distante daquele pico que foi em 2020. É só você olhar o gráfico aí de desemprego lá nos Estados Unidos. Você vê que em 2020 a porrada foi... Ele até destoa quando você olha um gráfico histórico, né? Parece que fica... O nível de desemprego é assim, tem uma chibatada para cima, então é muito diferente. Mas mesmo assim, eu acho que vai impactar, sim, positivamente. Não sei quanto é que vai impactar e nem quando é que vai impactar, mas eu acredito sim que isso vai chegar eventualmente ainda esse ano. Legal. O que mais que a gente não cobriu aqui que você queria falar hoje sobre cenário macro? Eu acho que a gente está bem na mesma página
não temos bola de cristal para dizer se vai acontecer em setembro, em outubro, novembro, dezembro, no ano que vem. Mas é inevitável que o Bitcoin pare de comprimir a bola mais e mais. Pode ser que a gente tenha mais um tempinho aí pela frente de mais compressão. Esse gráfico que você mostrou do Never Look Back é bem interessante. Tem algum link que as pessoas possam acompanhar ele em tempo real? Não, é Não, proprietário? nesse momento eu rodo aqui na minha máquina, né? Legal. Eu que refiz o cálculo, tem um paper para quem quiser refazer o cálculo, mas eu digo que não vai ser fácil. Eu levei um bom tempo para conseguir replicar o cálculo do paper do Timothy com, com precisão, né? Igual o dele. Nesse momento eu só atualizo esse gráfico e outros gráficos, né? Existem vários modelos aqui que eu atualizo, inclusive esse daqui vai sair amanhã. Hoje é terça, né? Não sei quando é que você vai publicar esse podcast, mas Hoje é basicamente vai sair dia no dia seguinte. 8, acho que dia 10. Dia 10 de abril deve sair, quinta-feira. Junto com outros gráficos e modelos que a gente atualiza lá no Block Trends Pro, por exemplo, esse aqui de mapa de calor de movimentações, que é um dos pontos que a gente estava mapeando já para essa queda do preço do Bitcoin, justamente porque tinha esse air pocket aqui, né? Vocês conseguem ver essa faixa aqui que está branca, basicamente mostra baixo volume de oferta que foi negociado no preço do Bitcoin. O que esse gráfico é? Basicamente um mapa de calor derivado da quantidade de oferta de Bitcoin, quantidade de BTC mesmo, né? Então aqui até 200 mil BTC e zero, que foi negociada numa faixa de preço. E você pode ver que por conta dessa alta após a eleição do Trump, nós ficamos com baixa oferta negociada aqui, isso criou meio que um bolsão de ar dentro dessa região e a gente começou a recuperar, né? Basicamente completar, como é que diz, filled, né? Esqueci a palavra em português, mas a gente fechou esse gap que existia aqui anteriormente. E nesse momento a gente já está no final desse gap, né, que fica também nos 70 mil dólares. Então é mais uma faixa que mostra congruência em relação ao LPF, que também mostra ali 70 mil dólares como o ponto máximo. Né? E por conta disso, né, por conta dessa estrutura de curto prazo, é que a gente também deriva a nossa estrutura de longo prazo. Então na sexta-feira eu mostrei esse indicador aqui, que é um dos indicadores que eu atualizo lá no Block Trends Pro também. Deixa eu ver o que dá para mostrar. Esse aqui dá para mostrar. Esse daqui é o modelo RUPS, que mostra o Relative Unrealized Profit Signal, e mostra justamente aqueles momentos onde o nível de lucratividade não realizado atingiu patamares extremos, ou seja, quando tinha muita gente com lucro não realizado na rede do Bitcoin, geralmente é quando tem maior probabilidade de vir esse lucro não realizado, né? Ou seja, se tem muita gente com lucro não realizado, quanto mais lucro não realizado, maior propensão essa galera vai ter de voltar a vender esse Bitcoin porque já está com muito lucro. E existe uma faixa que fica ali nos 0,72 mais ou menos desse índice, que é os períodos onde historicamente, eu estou mostrando aqui só os últimos 2 ciclos, mas isso é para todos os ciclos, esse indicador aqui funciona desde o primeiro ciclo. Ele pega justamente aquelas faixas de preço onde o Bitcoin tende a ter maior pressão vendedora e tende a executar o final do ciclo de alta. Né? Por enquanto, a gente não executou esse nível de lucratividade, então também é um dos indicadores que a gente atualiza lá no Block Trends Pro, que mostra que a gente ainda não atingiu o topo de mercado, pelo menos na estrutura on-chain. Então, aquele mapa de calor, o LPF, esse indicador aqui e 6 indicadores eu atualizo todas as sextas-feiras lá no Block Trends Pro. Todas as sextas eu mando esses indicadores e eles, nesse caso, só ficam disponíveis mesmo para os nossos assinantes, que a gente tem que dar alguma exclusividade também para o pessoal, né? Bom, façam a sua assinatura, entrem no Block Trends Pro e tenham acesso a informações que quase ninguém tem. Essa é a mensagem. Cauê, vamos falar rapidamente de hodl waves. Você tem alguma coisa a respeito aí, de um gráfico, alguma coisa para a gente olhar se os bitcoins que estão sendo segurados estão cada vez mais nas mãos dos hodlers e estão saindo das mãos de alface e indo para as mãos de diamante? Porque eu lembro que quando foi no halving, foi lá em abril do ano passado, um ano atrás. Eu dei uma palestra no evento do Renato e do Alan, no Bitcoin ou Nada, em São Paulo. E aí eu fiz uma alusão à ideia de que a gente estava tendo um enxugamento completo de liquidez nos mercados, que as Bitcoins e exchanges estavam secando, e ao mesmo tempo
o Hodl Waves estava indicando que cada vez mais os bitcoins estavam passando das mãos de alface para as mãos de diamante, e que possivelmente em algum momento a gente ia ter uma disparada de preço. Você sabe se essa tendência se mantém ou não necessariamente? A gente tem... deixa eu mostrar aqui para ti. O que acontece? Observar a idade de moedas na rede do Bitcoin, ela tem algumas questões meio tricky, né? Meio pegajosas, né? Porque um dos pontos é justamente, por exemplo, esse gráfico aqui de reservas de holders de curto prazo. A gente vê que eles estiveram aí em queda, né? Nessa última correção agora, estiveram em queda, né? E reservas de holder de curto prazo são basicamente ali até 155 dias. Acima disso, a gente chama de reservas de holder de longo prazo. Só que por que é meio tricky, né? Porque às vezes você enxerga queda nas reservas de holder de curto prazo e você acredita que esses caras estão vendendo o Bitcoin. E quem está comprando são holders de longo prazo. Só que isso não necessariamente é verdade. Por quê? O que acontece para a gente entender a idade dessa moeda é a maturação, ou seja, o quanto de tempo ela ficou imóvel. Boa parte das quedas em reservas de holders de curto prazo, na verdade, são maturação de moedas, ou seja, essa moeda está ficando parada dentro de um endereço e ela está maturando até o ponto onde ela vai se tornar um investidor de longo prazo. Então, muitas das vezes, o que acontece também? Uma subida nas reservas de holders de longo prazo, na verdade, significa que essas moedas elas foram compradas anteriormente e ficaram guardadas até acima de 155 dias. Então esse é um dos pontos meio tricky que as pessoas não costumam perceber muito bem quando veem reservas de holder de longo prazo subindo, e esquecem que quando uma reserva de holder de longo prazo está subindo, por exemplo, quando a gente bota nesse gráfico aqui e vê só as moedas acima de por exemplo, de um ano, acima de um ano, né, que é por aqui, acima de um ano. Quando a gente vê essas reservas subindo, como está agora, não é? Por exemplo, essas reservas estão subindo. Acima de um ano, esse Hodl Waves está subindo. Só que a gente acredita que essas moedas estão sendo compradas agora e entrando dentro de carteiras de investidores que vão segurar por um ano. Na verdade, não é. Na verdade, essas moedas foram compradas há um ano atrás e agora começam a entrar dentro desse threshold, né? Começam a entrar dentro dessa classificação de moedas acima de um ano. Então, essa troca de mãos, ela não necessariamente você não vai ver agora, né? Exatamente. Se nesse momento tiver tendo essa troca de mãos, a gente só vai conseguir ver pelo menos, e você não precisa esperar um ano, você pode usar o threshold de holder de longo prazo, que é de 155 dias, você só vai ver daqui a 155 dias. Então, nesse momento que a gente está vendo agora na rede do Bitcoin, é uma subida de holder de longo prazo, o que é negativo, Muita gente olha e acha que a acumulação, né, que geralmente é falado assim, né, o headline, a acumulação de holders de longo prazo. Holders de longo prazo estão acumulando. Isso é bearish para o preço do Bitcoin. É bullish em termos de estrutura de mercado, que significa que as pessoas ao longo do tempo, ao longo dos ciclos, elas vão acumulando mais Bitcoin, e você pode ver, olhando o gráfico como um todo, você pode ver que isso vai aumentando, esses picos vão aumentando também. Tá. Esse daqui não vai aumentar porque eu estou usando o Realized Cap, mas se você olhar só o Hodl Waves, ele vai aumentando ao longo do tempo, né? Inclusive, se você olhar as reservas por mais de um ano, elas vão aumentando também. Mas por que isso é bearish? Porque isso significa que essas moedas pararam de negociar, ou seja, que a demanda por negociação reduziu. E a gente volta no começo que a gente estava falando lá na parte de atividade on-chain. Menor demanda na atividade on-chain significa que as pessoas estão com maior aversão ao risco. E é justamente por isso que quando você olha somente as moedas de um ano até, deixa eu colocar aqui, acima de um ano até infinito, né? Você vê que durante esses processos de subida das reservas de longo prazo é quando o preço do Bitcoin está caindo. Por quê? Porque um ano atrás, essas moedas pararam de negociar no início das quedas do Bitcoin. Então, se você for olhar em todos os ciclos anteriores, a subida nas reservas de holders de longo prazo ou de investidores que são antigos, né, que mantêm essas moedas por mais de um ano, ela condiz com períodos de queda no preço do Bitcoin e não de alta. Então, o que a gente precisa olhar para ver uma alta no preço do Bitcoin? É justamente reservas de mãos de alface subindo, e não reservas de holder subindo.
Porque as reservas dos mãos de alface subindo significa que a demanda de curto prazo chegou, ou seja, que as pessoas que estão chegando do Bitcoin agora, que estão alocando capital dentro da rede, elas estão atuando nesse momento. Porque uma reserva de curto prazo subindo, ela é agora. Ela sobe agora. A reserva de curto prazo, ela vai até 155 dias. Isso significa que se eu me mover hoje, isso reflete no holder de curto prazo. Se eu me mover amanhã, na semana que vem, ou nos próximos 154 dias, reflete no holder de curto prazo. Agora, para refletir no holder de longo prazo, eu preciso esperar até depois, ou seja, 3, 6, 8 meses, para que isso venha a ser refletido. Nesse momento, qual seria o cenário ideal? Mãos de alface acumulando Bitcoin. Isso significa maior demanda na rede, maior propensão ao risco e mais capital entrando dentro da rede, né? Algo que a gente não está tendo nesse momento. O Realized Cap está baixando. Deixa eu até mostrar aqui o Realized Cap. Vocês podem ver que nesse momento a gente tem menor fluxo de capital para a rede do Bitcoin. Isso aqui que eu estou mostrando é a variação de 30 dias no Realized Cap, que é diferente do Market Cap, né? O Realized Cap ele pega o capital on-chain e não o capital das exchanges, porque o Market Cap é basicamente o preço das exchanges vezes a oferta, e o Realized Cap é o preço do Bitcoin, mas não é em relação àquilo que foi movimentado nas exchanges, mas sim o que foi movimentado na rede do Bitcoin, o último preço que esse capital foi movimentado na rede do Bitcoin. Então você pode ver aqui dois períodos de... Vou até desenhar aqui, ó, dois períodos. Esse período aqui, que foi entrada de capital na rede do Bitcoin e subida de preço também. Esse período aqui, ó, entrada de capital na rede do Bitcoin e subida de preço. E nesse momento, o que a gente tem? Queda no capital, que é basicamente aquilo que está afetando. E era o que eu tinha já falado lá no começo, lá na parte de on-chain, né? Ou seja, menor demanda on-chain, isso também se traduz em menor entrada de capital, por mais que não seja negativo, tá? Então não tem capital saindo da rede, ele continua entrando, mas entrando pouco, bem, né? Menos. Bem menos. E, por exemplo, se a gente for ver no bear market anterior, o que a gente tinha no bear market anterior? Nós tínhamos queda, né? Queda mesmo, ou seja, saída de capital da rede do Bitcoin. Por enquanto, nós ainda não tivemos saída de capital, por isso que a gente ainda não configura isso aqui como bear market, né? Porque ainda tem capital entrando na rede do Bitcoin, mas ainda está tímido. A gente, para melhorar, a gente vai ter que ter mais holders de curto prazo entrando, ou seja, mais mãos de alface chegando para a rede do Bitcoin, porque quando eles chegam é justamente quando esse Realized Cap sobe, ou seja, existe mais capital externo entrando dentro da rede do Bitcoin. Perfeito. Cara, uma masterclass de análise on-chain e de mercados. Eu queria que você deixasse considerações finais e falasse para a galera onde te seguir e ficar de olho nessas análises, porque elas valem ouro para quem está querendo entender o que vai acontecer nos próximos meses e anos. Bom, para quem quiser me seguir, é @caueconomy. Acho que uma boa parte do pessoal aí que assiste seu podcast já deve ter se deparado ali comigo no Twitter. Mas para quem quiser conhecer o meu material sobre análise on-chain e macro, né, eu tento sempre fazer esses dois pilares. Eu nunca falo só sobre on-chain e nunca falo só sobre macro. Eu acredito que existe uma interseção entre os dois. E o investidor que consegue olhar esses dois lados da moeda, ele consegue ter uma vantagem competitiva muito grande em frente a o resto do mercado propriamente dito. Isso tudo está sendo publicado lá no Blocktrends Pro, que é a parte paga do Blocktrends, e lá dentro a gente faz uma série de relatórios, análises diárias, faz lives exclusivas, né? Então tem uma série de materiais que estão lá disponíveis lá no Blocktrends Pro, para quem tiver interesse. Todos os meus indicadores, inclusive eu não mostrei todos aqui, né? Mostrei apenas alguns daqueles que a gente publica lá, porque obviamente alguns deles eles vão com os preços alvos de topo de bull market. A gente tem indicadores, tem um gráfico que eu atualizo semanalmente chamado de indicadores de topo e fundo, que é basicamente um agregado aí de cerca de 12 a 14 métricas on-chain que rastreiam justamente esses períodos de melhor hora de comprar e melhor hora de se vender para quem gosta de vender, ou de não comprar, né? Para quem é Bitcoin sabe que não precisa vender, basta não comprar agora, esperar um pedacinho e de repente você vai conseguir um preço mais baixo. E é isso que a gente tenta trazer no Blocktrends Pro. Perfeito. Cara, muito obrigado mais uma vez por um episódio incrível. E aí, quando você quiser voltar a atualizar a gente, o mercado tiver mudado, se tiver
fazendo uma leitura diferente, por favor, me avise, portas abertas, tá bom? Eu que agradeço aqui o convite e agradeço aí para todo mundo que esteve nos acompanhando. Espero que tenha sido de valor essa conversa. Show de bola. Pessoal, até a próxima. Obrigado.